Não é só de médicos que vivem as ciências médicas, né? Enfermagem também faz parte. E existe uma figura emblemática, famosa e misteriosa, que é considerada não só a mãe dos brasileiros, como também a fundadora da enfermagem moderna no Brasil. O nome dela é Ana Neri. A grafia pode variar, pode ser Ana com dois N's, Neri com acento ou sem acento, com I ou com Y. Mas para ser bem sincero, se eu fosse contar para vocês a história da Ana Neri, como ela é mostrada pelo Google ou pela maioria dos sites que você pode acessar, seria mais ou menos assim. Nascida Ana Justina Ferreira, no interior da Bahia, em 1814, casou seus 23 anos com Isidoro Neri, que era um militar, um capitão de fragata. Teve 3 filhos com ele e depois ele morreu em uma missão pelas Forças Armadas. Viúva, ela viu 2 de seus filhos se formarem médicos e um outro seguir a carreira militar. E aí acontece que em 1865 o Brasil entra em guerra com o Paraguai, os filhos de Ananeri vão para a guerra e ela faz uma belíssima e emocionante carta ao presidente de província da Bahia, solicitando autorização para ir até o Rio Grande do Sul, acompanhar os filhos na guerra e servir a pátria. Ana Nery, então, recebe permissão e vai para o front, trabalhando em 4 hospitais diferentes, transformando sua própria casa em uma enfermaria e cuidando de diversos doentes. Ali ela ganha o apelido de Mãe dos Brasileiros, perde um dos seus filhos na guerra e passa a ser vista como uma heroína nacional. Quando a guerra acaba, ela recebe várias condecorações, com a medalha geral da campanha e a medalha humanitária de primeira classe. É feita uma gigantesca pintura dela, que está exposta até hoje na Bahia. E quando ela volta para a Bahia, ela é recebida pela orquestra da Polícia Militar. Enfim, uma heroína. E é isso. Todo lugar que você procurar, nos sites, na Wikipédia, você encontra meia página, às vezes pouco mais que uma página, sobre a história. Mas parece que falta falar de muito mais coisa, né? Então, peraí, depois da vinheta a gente fala. E o que é que está faltando? A Nanéria aprendeu enfermagem? O que ela fez de tão grandioso que rendeu tanta honraria? Teve algum marco na sua carreira que destacou ela de outras mulheres que prestavam serviço de enfermagem? Quando olhamos para as histórias dos médicos do século XIX, temos muito mais detalhes e conseguimos ter uma noção de onde surge a relevância dos seus feitos e os impactos que tiveram. Mas com a Neri não. Parece tudo místico e romantizado. As fontes, inclusive as antigas do começo do século passado, sempre tendem a repetir essa mesma história. Quando nasceu, com quem se casou, seus filhos, a guerra e o retorno para a Bahia. Curto e misterioso. Parece faltar substância. E aqui eu tento ter todo o respeito, porque eu não quero desmerecer a representatividade nem a importância dessa figura histórica. Mas eu fiquei curioso. E não só fui eu que fiquei curioso, 2 enfermeiras em 1999 também ficaram curiosas. Existe um artigo que foi muito difícil de conseguir, publicado em 1999, intitulado Ana Justina Ferreira Neri, um marco na história da enfermagem brasileira, escrito por Maria Manuela Villanova Cardoso e Cristina Maria Loyola Miranda. Nesse artigo, as autoras também se sentiram incomodadas com a ausência de informações das fontes e foram até a Bahia e uns outros locais por onde a Neri passou para encontrar mais informações sobre quem foi e o que fez a Neri. No fim, a conclusão é de que muito do mistério em volta da Ana Neri permanece, mas a gente pode elaborar um pouco sobre essa figura para tornar ela mais humana e menos mística. Ana Neri vinha de uma família de algo que podemos chamar de classe média alta. Muitos familiares seus eram militares de média e alta patente.
Era comum na época que mulheres dessa classe social fizessem ações de caridade, principalmente caridade religiosa. Em Salvador, naquela época, existia a Sociedade das Damas de Caridade e as Irmãs de São Vicente de Paulo, instituições que reuniam e preparavam mulheres para fazer esse ofício, que na época não era ainda uma profissão, que se denominava enfermagem. Basicamente, cuidar dos doentes e pobres nas santas casas ou até mesmo em domicílio. Vale lembrar que a enfermagem era, em sua maioria, sim, um ofício de caridade muito vinculado à religião, realizado principalmente por mulheres para dar cuidados básicos àqueles menos favorecidos. Não tinha uma formação técnica e metodológica ou até mesmo científica, como a medicina tentava ter. Não era visto como ciência, como é hoje. Então, daí, a gente pode inferir que Ana Nery pode ter tido algum conhecimento de enfermagem através dessas instituições de caridade, visto que ela já foi denominada Grande Irmã da Caridade Leiga, podendo essa caridade leiga ser a Sociedade das Damas de Caridade. Eu suponho também que o contato com os filhos, um que era médico e outro que estava cursando medicina, pode ter dado umas noções de enfermagem para além daquelas que as instituições de caridade forneciam. Quando a guerra começa, a carta que a Ana Nery envia ao presidente de província da Bahia tem destaque para o patriotismo e de seu instinto materno. Ela escreve na carta o seguinte, abre aspas, tendo já marchado para o exército 2 de meus filhos, e havendo se oferecido o que me restava nessa cidade, ela está se referindo ao terceiro filho que se voluntariou para a guerra, como brasileira, não podendo ser indiferente aos sofrimentos dos meus compatriotas e, como mãe, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros, desejava acompanhá-los por toda parte, mesmo no teatro de guerra. Fecha aspas. Aí a gente pode ver os motivos de sua partida para a guerra. A dor que tinha ao se separar dos seus filhos, sabendo que seu marido já tinha morrido em exercício militar e que a família que restava para ela, além dos seus filhos, os irmãos e os primos também foram para a guerra. Ana estava sozinha na Bahia. E o patriotismo, que também aparece para reforçar que sua ida poderia ser benéfica aos esforços do Brasil na guerra, Ana coloca o seguinte na carta, abre aspas, ofereça meus serviços em qualquer dos hospitais do Rio Grande do Sul, fecha aspas. O interessante ao ler essa carta é que ela já está anunciando que seus serviços prestados são aqueles de caridade e cuidados, do que a gente pode chamar de enfermagem, aos feridos da guerra, né? Então ela quer cuidar desses feridos da guerra. E na carta, ela refere que os cuidados que ela vai fornecer satisfarão seus impulsos de mãe e seus deveres com a humanidade, mas em nenhum momento ela se refere como enfermeira ou solicita prestar serviços de enfermagem. É na resposta do presidente da província que a gente vê a designação como enfermeira. Ele já abre a resposta dizendo, abre aspas, o rasgo de patriotismo e de abnegação com que vossa mercê se oferecera para prestar os serviços de humanidade nos hospitais do Rio Grande do Sul não pode deixar de ser benevolentemente acolhido por essa presidência. Fecha aspas. E ele coloca na carta o seguinte ainda: vão ser expedidas ordens ao conselheiro comandante das armas para ser contratada como primeira enfermeira. Durante a sua estadia no fronte de guerra, sabemos que ela atuou em diversas cidades e hospitais militares, como em Salto, Corrientes, Humaitá e Assunção. Transformou também a sua casa em uma enfermaria e daí o mito em torno de Ana Nery começou a crescer, pois até poemas começaram a ser escritos sobre ela, como o poema A Mãe dos Brasileiros, que um militar voluntário na guerra escreveu sobre Ana Nery. Ele diz o seguinte: pressurosa ela acudiu-lhe, ânsias de sede extinguiu-lhe, e as feridas lhe pensou. Depois disse: está-me entregue, cumpra o que ordeno.
sossegue na esperança que lhe dou. E renovando confortos nos leitos que visitava, essa heroína avivava os prostrados semi-mortos. E ao vê-la em torno dos doentes, alegrando os descontentes como as aves amanham, diziam da glória a obreiros: ela é a mãe dos brasileiros, da caridade é irmã. Fecha aspas. Ana Nery, pelas palavras e respeito dos soldados da guerra, os obreiros da glória, passa a ser conhecida como mãe dos brasileiros. A heroína de guerra do Brasil, mãe no ofício de enfermeira, altruísta, patriota, bondosa, caridosa, dedicada e humana, nasce em meio à Guerra do Paraguai. Detalhes dos seus feitos, como eu falei nesse episódio, seguem desconhecidos, mas a imagem da heroína estava criada. Imediatamente depois da guerra, Ana Nery recebe louvores por todos os lugares que ela passa. E aqui eu gostaria de deixar minha conclusão. Eu acredito que o Brasil, que passava pela Guerra do Paraguai, precisava de heróis. Muito se exalta sempre, independente da guerra, os voluntários. Voluntários servem, querendo ou não, como propaganda de guerra. Se há voluntários indo defender uma causa, isso reforça a ideia de que aquela causa é justa. Só que as pessoas sabem a realidade da guerra e muitos não querem ir perder sua vida em uma guerra que não lhes diz respeito. Então, ter pessoas que reforçam o patriotismo e se voluntariam para lutar pela causa também é uma forma de propaganda de guerra, de incentivar o povo e de manter a moral elevada. Ajuda a combater as notícias de baixas e de desistência. E a figura de Ana Nery, que podemos ver em sua carta, surge voluntariamente e com patriotismo e impulsos maternos, como ela mesma coloca. É uma figura que serve perfeitamente ao Brasil na sua propaganda de guerra. Porém, independente de qualquer mito e marketing que tenha sido feito sobre a figura de Ana Nery, o fato é que ela existiu e seus feitos tiveram repercussão para a enfermagem no Brasil. Ana Nery foi sim para a guerra, abriu mão do seu conforto e segurança na Bahia, se arriscou, cuidou dos feridos, teve poemas escritos sobre elas, trabalhou nos hospitais, recebeu homenagens de diversas instituições de caridade e de primeiros socorros e sua elevação à heroína nacional, reconhecida como enfermeira, ajudou a dar o prestígio que é muito necessário aos profissionais de enfermagem do nosso país. Os detalhes do que ela fez, como eu falei, são misteriosos, mas a realidade é que o Brasil, ou melhor, a enfermagem brasileira ganhou muito com a Ana Nery, porque isso coloca a enfermagem em pauta. Como formar mais Anas Nerys? Como ter mais enfermeiros que se tornem referência? Por outro lado, é interessante pensar o seguinte: Ana Nery é uma figura heróica do Brasil, ao mesmo tempo que a gente não sabe detalhes do que ela fez. Na medicina, o mesmo se repete. Sabemos muito dos médicos e os detalhes do que eles fizeram. As histórias mais bem contadas são deles. Mas sem os enfermeiros, a própria medicina não funciona. Todo mundo sabe que os enfermeiros estão ali, mas os detalhes do que eles fazem ficam apagados. Ana Nery era contemporânea de Florence Nightingale, que foi quem começou a modernização da enfermagem, fazendo exatamente a mesma coisa que Ana Nery fez, indo para a guerra, no caso a Guerra da Crimeia. Já no século XX, foi fundada a Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro, em sua homenagem. E digo mais, em um Brasil que se recusa a pagar o piso da enfermagem, a gente precisa lembrar dos atos heróicos dessa categoria, da enfermagem, antes, durante e após a pandemia, que estão tão na linha de frente quanto os médicos e que carecem do reconhecimento devido. Reviver a imagem de Ana Nery e buscar por nossos heróis e heroínas da enfermagem atual é mais que importante para a gente lembrar que sem enfermagem não existe cuidado e sem enfermagem não existe medicina. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você souber mais alguma coisa sobre a Ana Nery, deixe aí um comentário. Se você curtiu, compartilha com seus amigos. Se você não curtiu, compartilha com seus inimigos. Você já sabe.
O importante é compartilhar. Eu fico por aqui e até a próxima.